Muito bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã. Eu desejo que esta esteja sendo uma semana de profundos crescimentos para todos vocês, em nome de Jesus. Afinal de contas, são muitas áreas em que Deus tem trazido para nós pontos de reflexão e edificação, não é mesmo? Bom, uma das histórias mais fascinantes da Bíblia é a história de Abraão, chamado por Deus para ser o pai de multidões, já em avançada idade. Ele decidiu confiar em Deus. E quando Deus chamou Abraão para ser pai de multidões, ele e Sara, a sua esposa, já tinham a idade bem avançada, meus queridos. E detalhe, Sara, a esposa de Abraão, era uma mulher estéril. Quando nós lemos a história de Abraão, nós nos deparamos com um versículo que nos chama muita atenção. No registro de Gênesis capítulo 15, versículo 6, nós lemos o seguinte, preste bastante atenção. Abraão creu no Senhor e Deus considerou Abraão justo por causa da sua fé. Eu quero dizer para você que é importante recomeçar e sempre com muita fé no coração, em nome de Jesus. A Bíblia traz para nós um grifo especial sobre a pessoa de Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Bom, meus queridos, resta dizer que quando a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão e Sara, 25 longos anos já haviam se passado. Bastante interessante quando observamos os detalhes da história. A promessa foi feita, Deus disse que ele seria pai de multidões, mas a história também nos conta que a sua esposa era estéril. Deus então faz essa promessa e aos 75 anos ele recebe este direcionamento vindo de Deus. E lá na frente, bem lá na frente, 25 longos anos depois, as coisas acontecem do jeito de Deus. Bom, meus queridos, a pergunta que eu faço neste momento é: se os nossos recomeços têm acontecido com fé em Deus, quanto tempo estamos dispostos a esperar a sua promessa se cumprir em nossas vidas? Nós precisamos entender que recomeços são os primeiros passos rumo àquilo que Deus quer fazer na nossa história. E diante de um recomeço, muito provavelmente, nós vamos ter que esperar um pouco para receber de Deus aquilo que Ele tem de melhor reservado para nós. No caso do nosso irmão, o pai da fé, chamado Abraão, ele teve que esperar 25 anos. Sabe, meus queridos, às vezes a gente espera um mês, 2 no máximo, e a gente já está lá todo desfalecido. Não pode ser desse jeito. Que Deus nos livre desta pressa e que Ele nos ensine a esperarmos nele. Meus irmãos, a vida tem me ensinado muitas coisas e eu gostaria de passar 3 delas aqui. Gostaria de compartilhar 3 pensamentos bastante importantes sobre essa questão do tempo e de saber esperar em Deus. Vamos lá, a primeira lição. A fé vivida no meu recomeço e aí no seu recomeço tem que ser a mesma fé depositada conforme os dias forem passando e a promessa de Deus ainda não tiver se cumprido sobre as nossas vidas. É mais ou menos assim. Eu recomeço com fé, continuo vivendo por fé e lá na frente, quando Deus for cumprir a sua promessa sobre a minha vida, Ele precisa encontrar a mesma fé. Segunda lição, bastante importante, Deus precisa estar presente no meu recomeço e ser glorificado quando o recomeço já for uma vitória consolidada na minha vida. Eu quero te dizer uma coisa, você não pode se esquecer de Deus. Meus queridos, quantas pessoas, infelizmente, ao passo em que são abençoadas pelo Senhor,
e Deus esteve ali presente, os ajudando, os fortalecendo em recomeços, mas pessoas se esqueceram de Deus. Ao longo da minha vida, infelizmente, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Mas há uma terceira lição que a vida tem me ensinado que eu quero compartilhar com você. A terceira lição é a seguinte: Deus deseja que os nossos recomeços realizados com fé produzam recomeços de fé para as pessoas que nós também amamos. Bom, o que a gente precisa entender é que os nossos recomeços, eles automaticamente estão ligados a pessoas que estão em nossa volta. E pessoas estão vendo como é que nós estamos recomeçando. E os nossos recomeços, muitas vezes, eles se desencadeiam numa cadeia de acontecimentos que vão tocar diretamente pessoas que estão ligadas a nós, como principalmente os nossos familiares, a nossa família. Então eu quero te incentivar nesse momento a recomeçar com muita fé e reproduzir a fé através das suas ações, porque afinal de contas a nossa prática de vida precisa andar em sintonia com a nossa fé, senão a nossa fé é uma fé falida. Nós precisamos ter fé e ter obras que demonstrem essa nossa fé. Tiago vai nos ensinar bastante sobre isso lá no seu livro. Mas eu quero te incentivar então a buscar o Senhor, a colocar o seu coração diante do Senhor e pedir que o seu recomeço seja um recomeço de muita fé em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Quero pedir que Deus acrescente fé e muita fé ao seu coração no dia de hoje para os seus recomeços. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai querido, em nome de Jesus nós agradecemos, porque o Senhor é aquele que provoca a fé no nosso coração. O Senhor é aquele que promove a fé no nosso coração. O Senhor é aquele que planta a fé no nosso coração e nos ensina a caminharmos por fé e não por vistas. Ó Deus, tão certo como vive o Senhor, resplandeça o teu rosto sobre a nossa vida e nos ajuda a sermos homens e mulheres de fé. Que no exercício da nossa fé, para a glória do teu santo nome, os nossos recomeços te glorifiquem, em nome de Jesus. Queremos nesse momento, Deus, pedir que as nossas expressões de fé nos nossos recomeços possam abençoar a vida das pessoas que nós amamos e que vão ser afetadas diretamente pelas nossas decisões de recomeço e pelas nossas escolhas de recomeço, em nome de Jesus. Quero nesse momento pedir, fortalece a fé de cada um, acrescenta o teu cuidado. Diante das dificuldades, não deixe os teus filhos olharem para os problemas. Diante das lutas, não deixe os teus filhos desanimarem. Diante das lutas, faça com que cada um, Senhor, continue olhando para ti e caminhando por fé, e não apenas isso, mas também vivendo por fé em nome de Jesus. Tua palavra nos diz: o meu justo viverá pela fé. Queremos viver assim nos nossos recomeços, para a glória e para a honra do teu santo nome. Sabemos, ó Pai, que não é uma tarefa fácil. Sabemos que seremos tentados a desistir quando as coisas quase estiverem acontecendo. Sabemos que o nosso coração vai tentar nos enganar. Sabemos, ó Pai, que seremos provados, mas nós clamamos: dá-nos forças, coragem, determinação e toda a fé necessária. Por favor, acrescenta fé aos nossos corações. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Bendizemos a ti e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Meu amado, se você tem sido abençoado com o canal Acima da Média, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Compartilhe também com alguém a oração da manhã. Amém? Um abração a todos e até amanhã. Fiquem com Deus. Minha gente querida, que Deus os abençoe.